Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é osteoporose. Quem está aqui comigo no estúdio é o reumatologista Charles Reaudan. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu vou fazer algumas perguntas que eu recebi pelo Instagram. A primeira, talvez um pouco polêmica. O leite de vaca é uma opção para evitar osteoporose ou isso é um mito? O leite de vaca é um alimento muito importante, bastante rico em cálcio. E esse elemento, o cálcio, ele é muito importante para que nós tenhamos uma saúde óssea adequada. Tanto durante o nosso crescimento, na infância, na adolescência, até durante o nosso envelhecimento, quando o indivíduo começa eventualmente a perder osso, o cálcio ele tem participação importante naquilo que a gente chama de saúde do osso. Durante toda a nossa vida, a gente vai construindo um esqueleto e esse esqueleto ele é constantemente renovado. O cálcio ele participa desse processo. O brasileiro, em média, ingere em torno de 500 miligramas de cálcio por dia. Isso é muito abaixo da recomendação internacional de que homens e mulheres com mais de 50 anos devam ingerir em torno de 1.200 miligramas de cálcio. A principal fonte de cálcio é o leite e os derivados do leite. O que mais, além do leite, pode ser fonte de cálcio? Outra fonte de cálcio importante são os vegetais. Entretanto, a absorvabilidade do cálcio presente nos vegetais é muito inferior à absorvabilidade do cálcio presente no leite. Em termos de comparação, um copo de leite tem a quantidade de cálcio equivalente a 8 copos de espinafre cozido. Então, a quantidade de vegetais que teríamos que ingerir para alcançarmos a recomendação de cálcio seria muito grande. Então, não conseguimos atingir a recomendação de cálcio ingerindo apenas os vegetais. Tá, e doutor, agora a gente vive um momento que tem muita gente parando de tomar leite, ou virando vegetariano, ou vegano. Para essas pessoas, então, que assistem a gente também, o que indicar para elas? Então, o cálcio é um elemento muito importante para a saúde dos ossos. E a gente vê na população brasileira um movimento, desde a década de 70, de redução da ingestão de lácteos, do leite e dos derivados. As nossas crianças não ingerem mais leite, todas ingerem suco de caixinha, refrigerante. Isso tem um impacto muito ruim na saúde dos ossos. Na década de 90, início dos anos 2000, uma grande campanha nacional encampada nos Estados Unidos, chamada Got Milk, foi muito importante para estabelecer dentro da população norte-americana a necessidade de incrementar a ingestão de lácteos como forma de fortalecer os ossos e reduzir o risco da osteoporose. A doença osteoporose é uma doença onde há enfraquecimento dos ossos e aumento do risco de fraturas. O osso com osteoporose se fratura em condições onde habitualmente um osso normal não sofreria uma fratura. Então, o indivíduo com osteoporose, ele sofre uma queda da própria altura e faz uma fratura do antebraço. O indivíduo com osteoporose tem uma queda dentro de casa, cai sobre o quadril e faz uma fratura do fêmur. Uma senhora com osteoporose pode receber um abraço mais apertado do neto e sofrer uma fratura das costelas. Então, esse é o cenário da doença. A doença, ela é uma epidemia silenciosa. Estima-se que mais de 10 milhões de indivíduos no Brasil, 10 milhões de pessoas, tenham essa doença. E a imagem mais icônica dessa doença é que apenas uma pequena porção desses indivíduos acabam sabendo da doença porque a fratura, que é a manifestação clínica, é um evento tardio. Tá. Então é como se pudéssemos pensar num grande iceberg, onde a ponta do iceberg são os indivíduos que têm fragilidade óssea manifesta com a fratura e debaixo daquela ponta visível existe uma grande massa de indivíduos que têm fatores de risco e que têm a doença, só que ainda não tiveram as fraturas. Entendi, mas doutor, só para responder quem assiste a gente, não toma leite de jeito nenhum. Suplementar pode ser uma saída? Para quem não tem uma ingestão adequada de leite e derivados, existe a recomendação de suplementação. Uma alternativa para quem não gosta muito dos lácteos é utilizar
pontes de lácteos que sejam fortificadas com cálcio. No nosso país não existe uma política forte de fortificação dos alimentos, mas existem alguns alimentos, em particular alguns leites, que têm o dobro do conteúdo de cálcio do leite convencional. Então, só para a gente ter uma ideia, uma porção de leite de 200, 240 ml, que é um copo americano, ele nos dá em torno de 300 miligramas de cálcio. Se uma mulher, depois da menopausa, precisa em torno de 1.000 miligramas de cálcio por dia, a gente pode pensar que o recomendado seriam 3 porções de lácteos por dia, que seriam suficientes para atingir essa necessidade. O leite fortificado com cálcio, ele tem o dobro desse conteúdo. Então, um copo de leite fortificado tem em torno de 500 miligramas de cálcio. Então, fica muito mais fácil você atingir a recomendação. Mas para indivíduos que têm alergia ao leite, intolerância à lactose ou qualquer tipo de restrição, o indivíduo ele não consegue, ele olha para o leite, ele tem náusea, ele não tem esse hábito de ingerir o leite, existem várias opções que são os suplementos de cálcio. Esses suplementos, eles estão indicados quando o indivíduo não consegue, através da dieta, atingir a recomendação necessária. Tá. Doutor, próxima pergunta. Se você tem predisposição genética, há alguma coisa que pode ser feita para prevenir a osteoporose? Quem perguntou disse, eu pergunto porque a minha mãe sempre se cuidou e teve. Existem vários fatores de risco para a osteoporose, então o indivíduo ele precisa reconhecer que fatores de risco são esses e no indivíduo que tem o fator de risco é importante que se faça um exame preventivo. Esse exame que faz a detecção da osteoporose antes das fraturas se chama densitometria óssea. Então, quem são os grupos de risco? Os indivíduos que devem ficar alerta e conversar com o médico e dizer, doutor, você não acha que eu devia fazer o exame dos ossos, o exame, a densitometria? Então, indivíduos, a osteoporose é uma doença particularmente mais comum nas mulheres. 1 em cada 3 mulheres, depois dos 50 anos, terão uma fratura por osteoporose ao longo da vida. Homem também tem osteoporose. 1 em cada 5 homens terá uma fratura por fragilidade depois dos 50 anos. Mas aqueles indivíduos que têm uma história familiar de fratura do fêmur, aqueles indivíduos que fazem uso de corticoides, os indivíduos que têm artrite reumatoide, que têm uma ingestão excessiva de álcool, os indivíduos tabagistas, esses indivíduos têm um risco maior de ter osteoporose. Osteoporose é uma doença de mulheres pequenas, então mulheres com compleição corpórea mignon, com menos de 54 quilos, são também mulheres mais suscetíveis à doença e na mulher, particularmente ao redor da menopausa, que é quando ocorre a perda de osso relacionada à perda dos hormônios femininos, está recomendado um exame que faça a detecção precoce da doença. Quanto mais precoce a doença for detectada, melhores os resultados do tratamento. Doutor, mais uma aqui. Ouvi que após os 35 anos não conseguimos mais repor massa óssea, temos que preservar. Primeiro, isso é verdade? Se é, como fazer isso? O nosso osso, ele pode ser encarado como um grande muro constantemente remodelado. É como se fosse uma casa que o dono está sempre remodelando. O nosso osso, para ser competente do ponto de vista mecânico, aguentar a carga da locomoção, ele precisa ser renovado. Então, toda vez que o osso está envelhecido ou lesado, as células dentro desse osso reabsorvem aquele osso velho e depositam um osso novo. Durante a nossa vida, quando a gente nasce, e particularmente durante a adolescência, existe um acréscimo de osso que é basicamente norteado pelos hormônios sexuais, masculino e feminino. Por volta dos 20 aos 30 anos de idade, a gente atinge o máximo de osso que o nosso organismo consegue alcançar e que é chamado pico de massa óssea. Esse pico ele é geneticamente herdado e ele é também determinado por fatores como atividade física e nutrição. Crianças que são ativas, crianças que têm uma dieta rica em proteínas e cálcio atingirão um pico de massa óssea maior. Após alcançar esse pico de massa óssea, o osso ele se torna mais ou menos estável, até que na mulher, por volta dos 50 anos, ocasião em que ocorre a falência do ovário,
a menopausa, ocorre uma perda que é dita fisiológica. Se nós pensarmos que o osso é uma poupança que a gente construiu ao longo da vida, nós podemos entender que os indivíduos que conseguiram poupar bastante osso e que tiveram um pico de massa óssea alto, mesmo que eles perdam um pouquinho depois da menopausa, eles continuarão com ossos fortes. Tá. Ao passo que uma pessoa que não conseguiu atingir um bom pico de massa óssea, quando ela começar a perder, ela não tinha uma poupança forte, então ela vai ter fragilidade do osso. Além da dieta, né, que o senhor deixou bem claro que é importante, o exercício físico, que tipo de exercício pode ajudar? Todos os exercícios que representam impacto sobre o osso, eles têm um efeito positivo sobre o esqueleto. Durante a infância e a adolescência, a prática de atividade física ajuda na construção dessa poupança de osso. Na vida adulta e principalmente naquilo que a gente chama de senescência ou envelhecimento, o exercício ele é importante não apenas para fortalecer os ossos, mas para manter a musculatura e o equilíbrio. A fratura ela é o resultado da queda dentro de um esqueleto frágil. Então, se nós conseguirmos melhorar a performance do músculo, e nós conseguimos isso com atividade física regular, a gente vai diminuir a quantidade ou o risco desse indivíduo vir a cair. Então, idosos que praticam atividade física simples, como a caminhada, exercício de equilíbrio como o Tai Chi Chuan, o Pilates, são todos muito bem-vindos do ponto de vista da saúde do osso, porque eles vão manter a musculatura firme, vão reduzir o risco de quedas e reduzindo as quedas, reduz-se as fraturas também. Entendi. Doutora, a próxima, reposição de vitamina D, para quem tem deficiência, é claro, tem algum papel no combate à osteoporose? Bastante. Todo o tratamento da osteoporose, ele é baseado em remédios, que reduzem o risco de fraturas, e esses remédios eles são sempre combinados com cálcio e com vitamina D. A vitamina D ela é importante para que nós possamos absorver o cálcio dos ossos. Esse papel da vitamina D ele é muito bem cumprido quando a gente tem uma exposição solar adequada. 80% da vitamina D do nosso organismo ela vem da síntese da vitamina D na pele. Essa síntese ela se dá sob a ação dos raios ultravioleta. O mesmo raio ultravioleta que produz o câncer de pele, ele produz a vitamina D. Então a gente vive numa situação entre a cruz e a espada. Quanto mais exposição solar tivermos, maior suficiência de vitamina D nós teremos, a menor a chance da gente ter deficiência. Só que esse aumento da exposição solar num país como o nosso, está associado ao aumento da incidência de câncer de pele. De uma forma geral, se recomenda que os indivíduos se exponham ao sol, principalmente braços e pernas, em torno de 15 minutos ao dia. 15 minutos ao dia seria suficiente para que houvesse uma síntese de vitamina D adequada. Mas nos indivíduos com mais de 60 anos, as necessidades da vitamina D elas vão um pouquinho além. A nossa pele, quando envelhece, ela diminui a capacidade de síntese da vitamina D. Além disso, o nosso hábito de vida moderno, indoor, as nossas crianças brincam no computador, elas não brincam mais na rua. Então, a deficiência de vitamina D é muito alta em nosso país. A gente tem estudos que mostram que 50% das mulheres e homens que frequentam os ambulatórios no nosso país têm deficiência de vitamina D. Nesse caso, em que há detecção da deficiência da vitamina D, a gente não manda o paciente se expor ao sol. Isso claro, não é tratamento. Suplementa. A gente suplementa a vitamina D. Doutor, o nosso tempo está acabando. Antes de terminar, eu queria que o senhor desse um recado final sobre a osteoporose, né, para quem está assistindo a gente. Então, eu gostaria de lembrar que a osteoporose é um problema de saúde pública. São mais de 10 milhões de pessoas no Brasil com essa doença. Boa parte dessas pessoas não reconhecem e não sabem que tem a doença. É importante a gente entender que essa doença, com a fragilidade dos ossos, ele não é um problema simples, não é um problema de quebrou, colou. O indivíduo que tem uma fratura por osteoporose é um indivíduo que tem um risco maior de morrer. 20% dos indivíduos que sofrem, ou das pessoas que sofrem uma fratura de quadril, morrerão dentro de 12 meses. Então, é uma doença que tem um risco de morte elevado.
Além disso, 1/3 das pessoas que sofrem uma fratura do quadril por osteoporose vão perder a independência, vão perder a autonomia e dependerão da ajuda de familiares ou terceiros para se alimentar, para se vestir, para a higiene pessoal. Então, a mensagem mais importante que nós podemos deixar é que a osteoporose precisa ser olhada, a comunidade como um todo e os médicos precisam estar alertas e não negligenciar a doença. Não é normal envelhecer e diminuir de tamanho. O indivíduo que está envelhecendo, que está perdendo estatura, certamente está tendo fraturas vertebrais, fraturas que são secundárias a uma doença que é tratável e uma doença que é prevenível. Então, um hábito de vida saudável vai ajudar a construir ossos mais fortes e o diagnóstico precoce da osteoporose pode prevenir uma cascata de eventos que são realmente muito ruins. Legal, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Um grande prazer. Obrigado. Obrigada. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.